Essa ponta esquerda, alô Samuel, alô Samuel. Quem seria esse cara nesse período de data FIFA, período só de treinamento, período de mudança? Bora falar com o Samuel Conrado também sobre esse assunto? Fala, Samuca! Samuel Conrado. Fala, Gata Show, um ótimo dia pra você, pro Daniel Farias e pro Alexandre, além dos amigos acompanhando aqui na Verdinha, também na TV Diário. O Alvinegro de Porangabuçu se reapresenta hoje à tarde, nesta terça-feira, no CT de Porangabuçu, e o técnico Léo Condé tem mais 5 atividades até o jogo contra o Vasco da Gama. Para esta partida, a gente fica naquela dúvida sobre a ponta esquerda do Ceará. Hoje, ele tem ali 7 opções que brigam por aquele espaço. Tem o Pedro Raul, que é o centroavante, Galeano pela ponta direita, e aí para quem está acompanhando na tela da TV Diário e também no YouTube do Jogada, consegue ver essas peças. Pedro Henrique, Yailon, Fernandinho, o Paulo Baia, além do Rodriguinho, do Guilherme e do Luca, são as opções que hoje Léo Condé tem à disposição. O Pedro Henrique e o Yailon foram as duas peças que nos últimos jogos dividiram a titularidade, mas aí tem outros personagens entrando nessa história. Fernandinho, ele estava lesionado, com desconforto na coxa. Ficou praticamente mais de 20 dias tratando isso junto ao departamento médico do vovô e agora está à disposição. Para se ter uma ideia, a última partida dele vestindo a camisa do Ceará foi ainda em julho, quando enfrentou o Cruzeiro lá em Minas Gerais. E agora é um retorno importante, tendo em vista que é um cara que no começo da temporada era o titular naquela ponta esquerda. Um jogador de drible, de 1 contra 1, que faria diferente ali. O Rodriguinho é uma peça parecida com o Fernandinho, enquanto que o Paulo Baia se assemelha mais ao Pedro Henrique, aquele jogador trombador, que vai pra cima, que arrisca de fora da área. Então são opções, um leque vasto que o técnico Léo Condé tem à disposição, já pensando na partida contra o Vasco da Gama. Como o torcedor disse pra gente aí no áudio, é um jogo difícil, não tem nada fácil jogando em São Januário, principalmente por conta das peças que tem do outro lado com o Fernando Diniz, mas o vovô também tem aqui suas armas e o técnico Léo Condé tem 7 opções para aquela ponta esquerda, que tem até um ponto de interrogação, Denise. Quem será que vai ser o titular naquele lado? É a dúvida. Essa é a dúvida principal, viu, Samuca? O Samuca manteve aí os 3 atacantes, né, gente? Quem tá no rádio, o Samuca manteve aí o Pedro Raul e o Galeano do lado direito ali. Como o Galeano vem se encaixando muito bem, hein, gente? Apoiando na defesa, dando suporte no ataque, dando assistência. O Galeano se encaixou muito bem desse lado direito aí do campo do Ceará. Agora o lado esquerdo tem Pedro Henrique como opção, Yailon que vem sendo utilizado, Fernandinho, Paulo Baia. Tô dizendo que todo mundo se tiver em 100%, tá? Que a gente trouxe o Fernandinho, que ainda tá no processo de recuperação. Rodriguinho, Guilherme e o próprio Luca, que diz também que faz as posições também nas pontas, né? Continuaria com essas três atacantes, Dani? Porque você disse que mudaria, tinha uma ideia para propor pro Condé. Qual seria essa ideia? Denise, a minha proposta seria Vamos ligar pro Condé uma agora. testagem do esquema 4-4-2. Foi algo que já aconteceu, mas de uma maneira bem pontual na partida contra o Palmeiras, né? Numa estratégia ali até mais defensiva do que ofensiva, do Condé de povoar um pouco mais o meio de campo, tentar fazer frente à equipe do Palmeiras. Mas quais são os meus argumentos da possibilidade de um teste? Não estou dizendo que ele precisa mudar para o 4-4-2 de uma maneira definitiva, apostar nesse esquema, não. Eu acho até interessante que ele tenha variações. Num jogo ele pode usar o 4-2-2, 4-4-2, 4-3-3. Mas por que eu digo o 4-3-3? Ele não tem sido positivo ofensivamente, ou no sentido de fazer a diferença, nesse recorte mais recente, porque a gente já falou, o Samuel já trouxe esse dado. Os 3 jogos seguidos sem marcar. E você estava jogando com 3 atacantes. Sim. Ou seja, não significa que a quantidade de atacantes vai refletir ali em gols. As opções pelo lado esquerdo não têm ido bem. E aí a gente cita principalmente o Pedro Henrique, que está aí há mais de 4 meses sem marcar gols, sem dar assistências. Ele, teoricamente, seria o titular da posição. O Fernandinho, a preço de hoje, não sei se ele poderia ser titular, porque é um jogador de uma temporada de oscilação. Paulo Baia e Rodriguinho, que foram jogadores contratados que atuam pelo lado esquerdo, por aquilo que mostraram até agora, das poucas oportunidades que tiveram, ainda não tem futebol suficiente, na minha avaliação, para assumir uma vaga ali no time titular. Tem outras opções como o Yailon, que foi testado, mas volto a repetir, não atua tão bem quando joga como ponta, é um jogador que atua melhor quando é mais próximo da área, seria ali uma alternativa ao Pedro Raul, até mesmo para jogar junto, mas um outro estilo de jogo, não aberto pelas pontas, não explorando a velocidade.
Diante disso, Denise, a minha alteração ou a minha sugestão seria acrescentar mais um homem ali no setor de meio de campo. E aí tem até um outro argumento que favorece isso. A preço de hoje, o Lourenço tem ido bem, a gente tem destacado que desde a volta da pausa para o Mundial, o Lourenço tem sido um dos destaques do Ceará, um bom meio-campista que deu uma segurança defensiva até maior para o Ceará, no sentido de ter 3 volantes. Então eu acho que tirar o Lourenço do time titular não seria adequado, mas eu também acho que o Ceará tem hoje uma necessidade de um meia armador de ofício. E o Lourenço não é esse meia. Apesar de desempenhar essa função, de ser um jogador que finaliza de fora da área, de ajudar na armação, ele não é um camisa 10 de ofício. Quem é esse camisa 10 é o Lucas Mugni, que tudo bem, pode não estar no seu melhor momento, mas a gente sabe que ele é um cara diferenciado, que ele ajuda os atacantes a desempenharem um bom futebol, que ele é o principal garçom do Ceará na temporada, muitos gols marcados pelo próprio Pedro Raul, que a torcida cobra muito que está em baixa, saíram de jogadas criadas pelo Lucas Mugni. Então eu faria o teste de você atuar com 4 homens de meio de campo, com Lourenço e Lucas Mugni. Ah, isso vai dar certo logo na primeira partida? Ah, isso vai ser positivo logo na primeira partida? Eu não sei. Mas eu acho que seria uma estratégia interessante, seria uma alternativa interessante. Você manteria ali os seus 2 melhores atacantes, que indiscutivelmente são Galeano e Pedro Raul. Você teria uma válvula de escape com velocidade com o Galeano, e você teria um homem de referência com o Pedro Raul, e você teria um meio-campo com 3 volantes para lhe dar uma segurança defensiva bacana, mas você também teria um meia de ofício que ajudaria ali nessa armação, em servir o Pedro Raul, servir o Galeano, ser essa peça ali da finalização, da cobrança de falta, da cobrança de escanteio. Eu acho que poderia ser interessante diante dessa necessidade que o Ceará tem de mais uma peça. Já que as opções de ataque não têm dado conta do recado, eu testaria mais uma peça ali no meio de campo. Olha aí, Daniel mudando aí as estruturas, Brasil. Ele deu uma chacoalhada. Alexandre Mota não quer chacoalhar. O Alexandre ele é conservador. Não é não, Alexandre? Você sabe que nem tanto, Denise, Não? mas é porque o Ceará, por si só, ele já é um time muito defensivo, né? Tá entranhado ali. É o esquema de jogo Tem do Condé. é uma característica É a forte forma dele, com né? que o Condé gosta de trabalhar. Não significa que ter atacantes indicam que você se torna ofensivo, né? Tem time que joga contra atacantes e quando joga contra atacantes ataca menos do que quando joga tem um, por exemplo. Então, taticamente, tudo isso é permitido. O que eu acho que é interessante do que o Daniel tá pontuando, né? É o Condé ter essa perspectiva de saber que ele tem material humano para mudar o time. Pode não ser o material humano que o torcedor gostaria de ver. Pode não ser o reforço que o torcedor do Ceará gostaria de ter. Mas ele contratou. E ele tem alguns jogadores dentro do elenco. Não à toa, o Daniel pontuou aí, né? Lourenço e Mugni juntos no meio campo. 2 peças lá na frente, Pedro Raul e Galeano, né? Ele ensaiou isso contra o Palmeiras. Não funcionou completamente. Mas o Ceará lutou, brigou, né? Era um jogo dificílimo, né? Fora de casa também. Então, acho que é importante para o técnico Léo Condé ter a dimensão de que ele pode mexer. E essas 2 semanas serão muito importantes para isso. Mas, Denise, nada me tira... nada me forçaria a fazer uma mudança no esquema hoje, porque eu entendo o seguinte. A gente está falando aí sobre contratar 3 atacantes mais um meia. O Ceará ele foi ao mercado e contratou peças do meio para frente. Se nenhuma delas conseguir atuar no momento em que os titulares estão maus, aí realmente, meu amigo, a janela foi fraquíssima. Após 2 semanas de treinamento, Mas o você acha Pedro dessas Henrique não opções... está indo bem. O Fernandinho tava no DM, tá saindo agora. Eu acho que ele tem que botar o Paulo Baia pra jogar. O cara foi contratado pra isso. Ele foi contratado pra isso. Quando o Ceará vai ao mercado e traz as contratações, né? O Ceará contrata jogadores que se adequam ao esquema do Condé, que é o 4-3-3. Ele traz, o Mugni caiu de desempenho, ele traz o outro meia pra brigar ali com o Mugni e o Lourenço. Aí lá na frente, o Pedro Raul não tem reserva, ele traz o Luca. Aí ele não tem, tá caindo de rendimento os pontas, né? Porque o Ailon tem sido o titular dos últimos jogos, não tem ali características que favorecem o sistema de jogo do Ceará. Aí ele traz 2 pontas. Então, meu amigo, se ele tá contratando esses caras é porque ele entende que são as melhores peças de reposição. Você iria com o Paulo Baia? Eu escolheria o Paulo Baia. É o que o Daniel, exatamente o que o Daniel apontou. Ele ainda não jogou muito. O que ele recorte jogou, é muito pouco. o tempo de jogo dele é pouco. Mas é justamente isso, ele precisa jogar. A gente precisa saber o que ele pode fazer.
Pra você enfrentar um Você Vasco... sairia logo com os 11 com o Paulo Baia, Paulo Baia. Galeano. Eu acho, inclusive, que o Paulo Baia deveria se titular contra o Juventude. Porque aí foi o Ailon de novo o titular. Ele precisa colocar o cara pra jogar. Foi a aposta da diretoria. A diretoria do Ceará disse que demorou a contratar, porque estava buscando um nome bom da primeira... Foi o que o Ceará anunciou. Então, pra gente ter essa ponderação, ele precisa jogar. Na minha interpretação. E aí, eu não entendo que a mudança de esquema precisa ser pra temporada. Mas é algo permitido pro jogo também, né? Por exemplo, você vai enfrentar um Vasco em São Januário, faz sentido povoar mais o meio-campo, ter um sistema de jogo mais sólido, mais robusto. Acho que é um movimento natural que faz sentido. A grande questão aí, o grande aspecto para mim nesse sentido, é que diante desse jogo, né, um jogo em que você será muito atacado, é muito importante você ter como contra-atacar também. E aí você coloca algum extremo de velocidade, né? Pelo desempenho do Pedro Henrique recente, apesar das 2 semanas de pausa, não colocaria ele. Pelo fato do Fernandinho estar saindo DM, também não colocaria ele. Não sei como é que ele está fisicamente, né? A gente não tem essas informações. Então, para mim, o nome mais sensato hoje é o Paulo Baia. Mesmo ele não tendo feito nenhuma grande exibição. Mas aí serve também para o jogo ser o grande teste dele, né? Ó, você jogou pouco até aqui, mas a gente está precisando de você. É um jogo fora de casa, você vai ter a sua oportunidade. Se você for bem, a vaga é sua. Se você não for, aí você volta para brigar com toda essa galera aí para saber quem é o titular. Acho que para mim, pelo menos, é uma lógica que faz sentido. Mas aí o Condé vai trabalhar, o Vasco da Gama tem bons valores, e o meu campo que tem ali só o Felipe Coutinho, né? O cara que domina ali as ações e tudo mais. Então, o Condé vai trabalhar aí para definir qual é o melhor time do Ceará. Tem alguns treinos ainda à disposição. E o time viaja sexta-feira, 1h30 da tarde, né? Para esse compromisso do fim de semana.